Boa noite. Conforme prometemos, né, teremos uma live agora com a doutora Maria Alice Rocha, ela que trabalha com medicina integrativa, integralista, né? E já vou convidá-la, tá? Porque enquanto as pessoas entram, eu já começo a conversar com ela aqui também. Boa noite para vocês. Pronto, Maria Alice já está aqui. Margot, Sueli, Jaqueline, Cecel Guanambi, todo mundo. Maria Alice aparecendo já. Deixa ela só organizar a câmera dela, viu? E eu vou me abaixar um pouco mais aqui também para facilitar. Ela deve voltar. Nosso tema hoje é incrível, gente, porque a gente entende foco como algo que foi muito dito e tudo, mas como é você, como é o seu foco e o que está faltando, o que te ajuda com isso, né? Vou tornar a convidá-la aqui. Pronto. Oi, oi, oi. Pronto. Agora sim. Agora sim, né? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Olha, para quem já está aqui, essa é a doutora Maria Alice Rocha, como eu disse para vocês, uma médica integralista, e você sabe que esse processo ele pede o protagonismo do paciente. Então, o que ela vai fazer hoje aqui é ser uma facilitadora da informação para que a gente entenda a importância do foco na nossa vida, porque acho que está todo mundo em busca do foco perdido. E faz muita diferença, né? Então, vamos conversar com você. Carla, em tempos de informação demais, né? Porque com a disponibilidade assim, da internet para todos, a gente tem informação aos montes. Então, muitas vezes é difícil a pessoa manter o foco, a pessoa se concentrar, a pessoa conseguir, por exemplo, estudar para um concurso, a pessoa conseguir ler um livro, entender aquilo que leu. Então, é complicado. A gente precisa. O foco é. Vamos pensar em foco assim, da minha primeira especialidade, que é a oftalmologia, né? O foco é para onde todos os raios se convergem. Então, onde toda a nossa atenção converge. Então, quando a gente quer ter o foco determinado, a gente tem que construir esse foco. É um processo. Não é assim, eu vou fazer isso, papumba. Não é. É uma construção. Interessante, porque assim, é para onde, como você falou, né, que você é oftalmologista, sabe bem isso, e é também ver com clareza, né? A gente linkando Sim. isso com o processo terapêutico o que eu quero, igual no caso de um concurso, de um vestibular, ou mesmo de envelhecer com saúde, que foi o que a gente comentou antes, né? Uhum. E manter essa coisa, uma saúde mental e física, uma performance, o cognitivo em nós precisamos ver com clareza e entender, é isso que eu quero. O que é o foco? É para onde eu aponto a minha lanterna, né? E escolher. Exatamente. Como você falou, se eu fico perdida no meio de tanta informação, eu não vou saber, eu divido até a minha energia 10% para cá, 10% para lá, e eu vou acabar prejudicando a minha prioridade. Então, tem que eleger e construir esse foco, como você disse. Então, vamos lá. O que a gente faz? Porque o negócio aqui é prático, né? Assim, Tentar aprender, né? Na o verdade, que a gente tem que falar que para ter foco, a gente tem que lidar com fatores internos e fatores externos. Então, vamos dividir isso para a gente poder entender melhor. Tem coisas que são básicas para a vida, mas elas são super importantes quando a gente diz respeito a foco. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente quer manter, principalmente quem está envelhecendo, quem quer manter a cognição, porque ninguém quer ficar um velho que esqueceu onde é que guardou as chaves, que esqueceu o nome do amigo, ninguém quer isso, né? Todo mundo quer envelhecer com uma boa saúde mental. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente quer manter o foco chama exercício físico. Isso é fundamental. O exercício físico é capaz de estimular
aquele fator neurotrófico de crescimento neuronal. Então, ele mantém o cérebro ativo. Então, isso é uma coisa super importante. Não só para manter o foco, mas para quem está envelhecendo, o exercício é uma maneira de manter massa muscular, manter massa óssea e manter também a cognição. Existem alguns tipos de exercícios que são mais importantes. Por exemplo, exercício de equilíbrio. É um exercício que você precisa manter o foco para conseguir equilíbrio. Isso eu vou levar para o lado da yoga, né? Porque manter equilíbrio, exercício de respiração, que também é muito importante, são os pranayamas, né? A pessoa tem que concentrar para fazer aquele exercício. Então, isso ajuda a manter o foco. E existem até exercícios da yoga que são exercícios que fazem você manter o foco. Aquela meditação da vela que chama Trataka. Você acende uma vela, fica olhando a chama da vela sem piscar, até que seus olhos... Você fez? Até que seus olhos comecem a lacrimejar. Então, aquilo ali é uma maneira de manter o foco. Então, esses exercícios são exercícios assim, mais direcionados para isso. Mas é claro que exercício aeróbico, musculação, tudo isso é exercício que ajuda nesse processo, né? E é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque como a gente limita as coisas, né? Ao falar de foco, aí você pensa, mas não tem problema, porque quando a gente envelhece, a gente fica assim mesmo, né? Não tem assim mesmo mais, gente, né? Tudo passa pelo nosso processo de todo mundo vai envelhecer, e isso serve para quem está jovenzinho agora, ou para quem já está maduro, ou até para quem já está vivendo essa fase da vida, né? Que você pode se ajudar, você ajuda o seu processo. Então, não adianta desejar ficar lúcido, né? Lembrar das coisas, ter boa memória, se você não constrói isso. Tudo hoje é feito assim. Interessante você falar do exercício físico, porque isso é visível, né? Quando você está ali fazendo exercício, você sente a diferença no seu músculo, você ganha massa muscular. Assim também com todas as outras coisas. Então, algo que para mim chega muito forte, assim, nos tempos que a gente vive você é responsável por tudo que lhe acontece e por tudo que você quer como objetivo, porque o foco também tem a ver com esse objetivo maior, né? Sim. Uma pergunta, e a alimentação? Sim. Tem a ver com tanto quanto tem a ver com a falta de foco, com a pessoa ser dispersa, explica pra gente. A alimentação também é importante na pessoa que quer manter o foco. Duas coisas. Uma alimentação inflamatória. O que é uma alimentação inflamatória? Rica em processados, frituras, açúcares. Isso aí leva a uma neuroinflamação. E tem até um nome que chama brain fog, que é a névoa cerebral, né? Então, você pode reparar que quando você tem uma alimentação muito rica em açúcar, você vai ter picos de insulina que rapidamente derruba a glicemia. Então, esse vai e volta, glicemia sobe, glicemia desce, glicemia sobe, glicemia desce, isso faz com que tenha uma neuroinflamação. E seu raciocínio, sua memória sejam prejudicados. Então, uma pessoa que está sentada estudando para fazer uma prova, por exemplo, ela deve evitar uma alimentação cheia de carboidrato refinado e açúcar. Porque o açúcar que a pessoa pensa é só aquele branquinho, aquele pozinho, mas não é, né? Carboidrato simples, a pessoa come aquele monte de pão de sal, por exemplo, pão branco. Aquilo ali é açúcar também. A pessoa toma um refrigerante, aquilo também é açúcar. Então a gente tem que pensar nisso. Não tomo refrigerante não, eu tomo suco de caixinha. Já viu a quantidade de açúcar que tem no suco de caixinha? Um monte de açúcar. Então a alimentação também é fundamental para a pessoa conseguir manter o foco. Então a gente tem que tirar esses alimentos inflamatórios. Colocar foco nessas coisas também, né? Também. Então, você vê, mas eu sou muito desatenta, eu não me lembro, eu deixo as coisas. Hoje é muito, isso é incrível, o número de pessoas que reclamam, que falam que os filhos estão indo mal na escola, porque não conseguem manter o foco, porque, né, a atenção não dá, eles não conseguem ficar presos ali. A gente sabe que tem o fato também de que tem muitos estímulos
bem mais interessantes do que uma professora, Sim. assim, só com o conteúdo. Mas é mais do que isso, é exatamente essa falta de foco, né? Essa desatenção. E pegando esse gancho também, né? Ter desatenção com a própria vida. Então, o foco maior é ter atenção com a nossa vida. E isso inclui tudo: o exercício físico, a qualidade dos nossos pensamentos, né? A alimentação, como você disse. É tudo muito importante. Então, tem que ter uma tomada de consciência, né? Despertar para essa necessidade. Outra coisa super importante, Carla, chama-se sono. Que hoje as pessoas não valorizam tanto o sono. Porque o ser humano foi feito para, quando escurece, a pessoa já iniciar o processo de relaxamento para dormir, e quando o sol sai, o sol sai de manhã, a pessoa acordar, não é? Então, o que tem acontecido? As pessoas pegam um celular e ficam com ele até altas horas da noite. A tela do celular, ou do tablet, ou do notebook, elas emitem um espectro de luz azul, que é uma luz que inibe a produção de melatonina, que é o hormônio que faz a gente dormir. Com isso, a gente tem dificuldade para poder iniciar o sono, e não é um sono de qualidade. Porque às vezes a pessoa até começa a dormir, mas não tem aquele sono que sustenta. Então, aquilo ali, o sono já fica prejudicado. E aí, não consegue acordar no horário que ela deveria acordar. E acorda cansada porque o sono não sustentou. O sono é super importante para a consolidação das memórias. Porque você imagina, por exemplo, você sai de sua casa, dirigindo seu carro, aí anda, por exemplo, 1 quilômetro. Imagina o tanto de imagem que seu olho captou nesse trajeto. Será que seu cérebro é capaz de guardar tudo isso? Às vezes você passa no lugar e fala assim, nossa, parecia um prédio aqui que eu não vi, eu passo aqui sempre e não vi esse prédio. Por quê? Na verdade, o que a memória guarda, geralmente são as coisas que vêm com emoções. Porque a gente não tem uma capacidade de armazenamento tão gigante assim para tudo que acontece na nossa vida ficar armazenado. O sono, então, é que consolida as memórias que são importantes e faz a limpeza daquilo que não é importante. Além da limpeza metabólica, né? O que foi resíduo, o que sobrou, vai sendo limpo. Então, a pessoa que não tem um sono de qualidade, ela não consegue ter foco. Isso é muito importante quando a gente diz respeito à criança, né? Porque eu vejo que hoje em dia, cada vez mais cedo, criança tem acesso à tecnologia. Celular, tablet, notebook, não sei o quê. E aí, vamos falar assim, uma tempestade de estímulos na cabeça de alguém que está com o cérebro em formação. Aí a criança entra. WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, não sei o quê, dancinha, não sei das quantas. E aí, aquela quantidade gigantesca de informação. Você imagina, se o foco é a convergência, isso aí é a divergência. Então, a atenção dele vai para várias direções e, na verdade, a pessoa não vai conseguir ter foco. Então, eu acho assim, se você prestar atenção, a quantidade de criança que hoje tem diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quantidade gigantesca. Então, é o seguinte, tem acesso à tela precocemente. Tem acesso a tudo quanto é tipo de alimento inflamatório, que hoje em dia você dificilmente vai ver uma criança fazendo, eu gosto de comer brócolis, eu adoro couve-flor, eu como isso, eu como aquilo. Não, os meninos vão, mas não quer mais rápido. Isso também, em virtude da correria da vida moderna, muitas mães optam por isso, né? Entregar para a criança o que resolve a vida mais rápido. Mas são alimentos inflamatórios. E dorme mal. Então, assim, eu falo que é a tríade perfeita para uma criança não conseguir ter atenção, para uma criança ir mal na escola. E sem contar o sono, né? Porque se acessa a tela, a pessoa dorme mal, acorda cansado, não consegue ter foco, não consegue direcionar o pensamento para o estudo, para uma leitura, fica difícil. E o
sono, eu tiro por mim, né? Porque eu sou uma pessoa que eu durmo cedo. E também acordo muito cedo. E é tão importante isso que você falou, de que a pessoa acorda cansada, porque ficou na tela, né? Até pelo que ela viu e que mexe com ela ali, então ela não vai dormir. E pela qualidade do que ela escolhe ver, né? Que eu acordo 5 horas da manhã pronta para qualquer coisa, sabe? Então, assim, porque eu dormi bem. E, poxa, é natural, né? Olhar para isso da luz natural. Você tem luz natural até um certo momento. Depois é para ir desacelerando. Não é para ficar com luz artificial o tempo Sim. inteiro. E na hora que o sol nasce, você está dormindo, vai dormir até meio-dia. Eu, por exemplo, eu não consigo. Eu posso fazer o que for, eu não consigo ficar doendo. Eu não sei que dia na minha vida que eu já dormi até o meio-dia. Não Não, eu tem também. como. Meu esquema também é desse jeito. Eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. E de manhã, para mim, eu acho que o melhor rendimento cerebral é de manhã. Maravilhoso, Eu acho né? perfeito. É, Então, assim, são coisas, detalhes que a gente precisa observar, porque parece que a gente gosta de dizer que tudo é muito difícil, mas não é. São coisas que a gente precisa ser constante, perseverante naquilo e entendendo, né, que essa construção que você falou inicialmente, porque é a sua vida. Então, como é que você vai ficar desse jeito, né? sim, Vai perder, vai começar a perder tudo, porque você está criando essa realidade. Não é porque o mundo está assim, não é porque está na correria, tá desse jeito. Agora você pode escolher como você vive essas coisas. sim. E isso tudo traz essa performance, né? E outra coisa, a pessoa, quando ela está muito agitada, no impulso e tudo, ela tende a só fazer besteira. O foco na atenção daquilo que eu desejo para mim inclui o que eu vou excluir também. Também. Né? São Então, escolhas. Escolhas. Uma coisa super importante também, sabe, Carla, é o seguinte: quando a gente acorda de manhã, a gente tem que ter contato primeiro com a luz natural, com a luz do sol, e não com a luz azul da tela. E as pessoas hoje, a primeira coisa que elas fazem é pegar a tela. Quando você tem e já contato fica lá, primeiro né? com a luz do sol, seu cortisol vai entender. O cortisol é o hormônio da vida, né? O hormônio que de manhã deve estar um pouco mais alto para você acordar, para você despertar. Então, quando você tem contato com a luz do sol, seu cortisol vai entender assim, nossa, agora eu tenho que acordar. O corpo entende que ele tem que acordar. Se você tem contato primeiro com a luz azul, você acorda com preguiça, com sono, raciocínio lento, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter contato é com a luz natural e não com a luz azul, né? Que a luz de tela é a luz azul. Isso serve também para pessoas que dizem assim, ah, mas eu só consigo dormir com a televisão ligada, Também. sabe? A televisão também é luz azul, né? Espectro da luz azul. Não é legal, gente. Então, nós estamos nos prejudicando e não atentamos para isso. Então, esse foco de saber, poxa, olha o que eu estou fazendo comigo, né? Eu só consigo dormir se tiver tudo no escuro. Então, a melatonina lá, né? Isso. Dormir no escuro, assim, eu coloco fita isolante na luz do ar-condicionado para não me incomodar. Eu gosto Para de não ter escuro, nem escuro de mesmo. luz, né? Nem um pontinho de luz. Então, isso tudo vai te ajudar. Então, eu tenho um projeto de vida e eu não sei por que eu não estou conseguindo, porque as pessoas falam assim comigo na terapia, né? Mas eu quero, sabe? Aí quando você pergunta, mas o que você está fazendo? Porque você precisa se ajudar, você precisa fazer coisas que façam você alcançar o seu objetivo, não contrariar isso. Mas aí entra esse protagonismo que a gente diz, né? Que você precisa fazer. E não adianta ir atrás de uma Ritalina, sei lá o que mais aí, para poder manter foco, para poder Engraçado fazer. que agora os jovens são extremamente dependentes dessas ajudas, né? Quem está preparando para alguma coisa, eles são muito dependentes. E não deveriam, né? Deveriam usar estratégias mais simples e que prejudicam menos a saúde. Porque esse tipo de, vamos falar assim, Aditivo. muleta, né? A muleta que a pessoa usa acaba causando dependência, né? Olha que interessante, Carla. Foi feito um estudo
com crianças, para ver aprendizado de crianças, para ver assim, como que elas aprendiam mais. Eles levavam as crianças para passear tipo uma avenida cheia de carro, de movimento, não sei o quê, e levava a criança para o parque para passear. Para ver que depois desse passeio, o rendimento das crianças, qual que seria melhor. Então, quando as crianças tinham contato com a natureza, o rendimento delas era muito melhor. Então, os biohackers, né, que são as pessoas que copiam, hackeiam a biologia da gente, colocaram o nome disso de banho de floresta. O banho de floresta é aquele contato que a pessoa tem com a natureza, no qual ela tem estímulo visual, cor de todas as maneiras, auditivo, barulhos de todo jeito, tátil, porque às vezes põe o pé no chão, faz o ground, porque é o aterramento, não é? Descarrega ali as energias que a pessoa precisa descarregar. Olfativo, os cheiros. Então, esse estímulo de todos os sentidos favorece a pessoa voltar depois para o estudo, para o que for, e ter um foco muitas vezes melhor do que quando a pessoa, por exemplo, sai, estou cansada, já estudei o dia todo, agora vou para o shopping. Quando volta, está mais cansada ainda, entendeu? Tanto estímulo externo. E o que eu acho interessante é que quando a gente fala de foco e de estudar, né, e de permanecer saudável, as pessoas falam, muita gente que não está estudando para concurso ou para vestibular, fala assim, nossa, eu leio o livro, mas depois eu tenho que voltar tudo de novo. Porque eu não lembro nada, eu não memorizo nada. Então, gente, serve para todo mundo. Certo. Olha como os remédios estão aí à mão, né? Super Natureza, fácil, né? luz solar, cuidar de alimentar direitinho, porque é o seu corpo, não colocar lixo para dentro da gente. Eu sei que nós fomos criados numa situação, nós temos uma cultura do sabor, né? Do prazer, que tão passageiro, né? Que é na boca só, depois esse prazer traz tanto malefício, isso, inclusive eu estou falando para mim, que você sabe que eu adoro um chocolate. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai tentando, eu estou sempre tentando, sabe? Melhorar, fazer diferente e tudo. Mas você sabe que o chocolate amargo é riquíssimo em antioxidante, ele não faz mal para a saúde, é só você ver o que ele está adoçando lá. Se for aquela coisa que cheia de açúcar, já não é tão bom, né? Mas... a gente compra um vegano, né, para poder continuar com a felicidade. Que seja sem leite, né, e que seja adoçado com um adoçante natural, e o chocolate faz bem para a saúde, sim. Falando em comida e coisas que a gente é tentado, outra coisa que ajuda muito na manutenção do foco é o jejum, né? O jejum é uma prática que melhora muito a neuroinflamação. Porque, na verdade, aquela história que eu falei do brain fog, que é a névoa cerebral, quando você está com uma neuroinflamação, qualquer inflamação melhora, na verdade, com o jejum. Então, por exemplo, muitas vezes você sente que eu comi uma feijoadona ali e tal, no outro dia eu não estou passando bem, faz um jejum. Você já viu como é que cachorro é desse jeito? Quando o cachorro está doente, ele não come nada, 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 nada. E aí ele melhora. Sozinho ele melhora. Então, isso é uma coisa também dos nossos antepassados, né, que tinham o hábito de fazer jejum. E o jejum é muito bom para isso. Tá vendo? São todas coisas simples, não tem como a gente dizer que não está ao meu alcance, eu não consigo, eu tenho que fazer isso. Se você parar, observar, né, a sua fisiologia, observar tudo que está aí, que é muito simples, mas eu falo que fazer o simples requer muito esforço, né? Porque a gente aprendeu a ir ao médico e dizer, me tira desse lugar que eu me coloquei. Me dá Eu falo que é muito mais fácil você engolir um comprimido que você fazer um esforço de olhar para um prato, um bolo, com um glacê de chocolate ali em cima e não comer, entendeu? É mais fácil engolir um comprimidinho, não é? Eu preciso dar para uma prova, tomei mertalina ali, mando ver, pronto. E depois? Mas isso tem um preço, né? Tem. Isso cobra. Daí tanta gente que vive nesse efeito sanfona aí também, porque toma remédio para emagrecer, mas não mudou nada
o estilo de vida é o mesmo, não tem consciência sobre o que está comendo e que vai voltar. Então, com todas as coisas, até para você que está estudando, né? Outra coisa também, assim como o foco é importante, tirar o foco também em alguns momentos é importante. Sim, Porque se eu relaxar. 40 minutos ali que eu tenho que estar atenta, e aí eu preciso desconectar um pouquinho, fazer alguma coisa, respirar, fazer um alongamento, fazer algo para poder depois retomar, porque ninguém aguenta. Até, Carla, cochilar. O cochilo é uma desligada que você dá na chave, descansa, vamos falar assim, dá um reset e volta depois zerado. Entendeu? É uma coisa boa também. Porque tem gente que estica muito, né? Exato. E aí o cérebro não aguenta essa cansado, tensão né? o tempo todo, cansado. Sim. E eu acho interessante porque quando a gente fala isso, porque isso é saúde, né? Tudo que a gente está falando aqui hoje é saúde. Uhum. E é tudo que a gente vai buscar. Porque eu vou falar uma coisa que é óbvio, mas parece que a gente tem que ensinar o óbvio para as pessoas agora, né? Porque ninguém está sabendo fazer o óbvio mais. É verdade. Não se faz nada. Então, quando a gente conversa isso aqui, é para dizer para nós mesmos e para vocês também que preste atenção, coloque foco nisso. O que você está construindo? O que você está fazendo? Tem gente que fala assim, lá na velhice eu vou pensar nisso. Agora eu Será vou que dá enfiar o pé na jaca. Pois é. Será que dá tempo? Para fazer, né? Exatamente. E será que vai ter tempo? E outra coisa, vamos todos dar trabalho, que a gente sabe disso, né? Quando idosos e tudo, mas você pode criar uma coisa diferente. Tem muita gente por aí que vive muito bem. É diferente, né? De não poder caminhar porque tem uma inflamação, de não poder fazer as coisas que você deseja, né? Sim, sim. Uma estratégia legal também que as pessoas que estão, por exemplo, estudando ou que querem manter o foco é ter a coragem de ficar off de tudo que é digital, pelo menos 1 hora por dia. Que é difícil as pessoas hoje conseguirem fazer isso. Isso Você fala assim, também, olha, de tal hora a tal hora, eu tô off. Demora muitos minutos quando você está estudando, e aí você dá uma olhadinha no celular e volta. Demora para você né, começar voltar ao foco. Exato. Voltar ao foco. Demora. E o que as mais pessoas têm que entender essa química aí do cérebro, porque, na verdade, a parte bioquímica do foco, os neurotransmissores que são liberados, eles, assim, quando você tem esse acesso exagerado à rede social, fica aquele sobe e desce, sobe e desce. Um mecanismo de compensação, né? Não é bem compensação a palavra, é assim, de gratificação, né? Tipo assim, eu vou lá, eu vejo um joguinho, eu vejo quantas curtidas tem meu post no Instagram, não sei o quê. Aí a pessoa fica naquele estresse, naquela coisa, o foco vai embora. Vai embora. Não consegue entrar na vibe de fixar aquilo que ela está querendo aprender. Então, isso é complexo. E assim, parece que o foco não alcança isso, mas estamos vivendo um tempo de muito problema com saúde mental. E que parte disso também, né? Dessa coisa de a gente não ter esse momento analógico, de não ter glamour nenhum em colocar o pé no chão, em colher uma fruta no pé, né? Em parar para observar a lua ou o sol, que são coisas naturais. E aí, contato com a natureza, isso é importante. Importantíssimo. E a gente vai para esse ponto que antes a gente ia para as festas mais cedo, 7, 8 da noite, hoje o povo quer para a festa meia-noite e já vai perder uma noite de sono que vai impactar no seu rendimento no outro dia. E parece que toda essa simplicidade de uma vida natural, que natural é aquele que está tudo aí para a gente disponível, eu chamo assim, e a gente vai construindo outras coisas que são ruins para... Como é que inteligência é essa, né? Que sabedoria é essa
que substitui o bom pelo ruim, que vai trazer malefício, prejuízo para a sua saúde, e a gente acha que o bonito, você falou das redes sociais, é postar uma foto, né? 3 horas da manhã com um copo de alguma coisa na mão. É, Né? é Então, assim, isso. eu acho que, acredito que a gente está vivendo um tempo de se fazer perguntas, né? De virar o nosso foco, para onde eu estou direcionando o foco da minha vida? O que isso tem me trazido, né? E o que eu quero, qual que é o meu objetivo? Eu estou realmente sendo eu, vivendo o que importa para mim, ou eu estou com esse meu foco aí em várias outras coisas que não estão me trazendo nada? Muito importante também a gente olhar para esse ponto, né? Colocar, sair da luz azul e para a luz natural. Sim. Agora tem a parte que eu falei que isso aí são as coisas internas, né? Que são as coisas que dependem da gente e tal. Mas algumas pessoas precisam de algo mais, né? Que seria suplementação. Principalmente quem está envelhecendo, porque o corpo chega um ponto que o corpo não produz determinadas coisas. Então a gente precisa suplementar. É claro que a suplementação é muito individualizada. Cada pessoa tem um tipo de suplementação de acordo com o estilo de vida que ela tem, do processo inflamatório que ela está vivendo, mas tem coisas que são assim, vamos falar, gerais. Por exemplo, ômega 3. A dieta nossa ocidental é uma dieta riquíssima em ômega 6, que é um ômega extremamente inflamatório. Na época dos nossos avós, bisavós, a proporção de ômega 3, ômega 6, ao contrário, ômega 6 para 3, era de 3 ômega 6 para 1 ômega 3. Hoje, com a dieta que a gente tem de muito embutido, muita fritura nos óleos vegetais, gordura hidrogenada, as bolachas recheadas, cheetos, esse negócio, a proporção é de 25 para 1. Então, a gente tem muito mais ômega 6 na dieta do que ômega 3. E o cérebro da gente precisa muito do ômega 3. Então, muitas vezes a gente tem que suplementar. Lembrando que para a melhora da performance cerebral, o ômega 3 tem que ter mais DHA do que EPA. E o ômega 3 tem esses dois componentes. Então, para melhorar o cérebro, tem que ter mais DHA. Outra Tem coisa que ter de super qualidade, né, Maria Alice? também, tem que ter um selo de garantia, né? Porque Porque o senão, ômega é, 3 vem de... eu até vi isso hoje, né? Se esse peixe é criado em cativeiro, ele teria que comer algas e Sim, outras coisas também para poder produzir, né? Para mas você ter sabe esse que tem ômega um 3. selo, né, Carlos? Um selo de garantia de que o ômega 3 não tem contaminação com metal pesado. Porque o maior perigo é metal pesado. Então, o ômega 3, às vezes a pessoa fala assim, não, eu comprei 3 pelo preço que você comprou um. Por quê? Porque não tem garantia nenhuma. Então, o ômega 3 tem que ser de qualidade. Senão, ao invés de ele desinflamar, ele faz o contrário, ele inflama, né? Então, a pessoa deve atentar para a qualidade. Esse selo, geralmente, o selo IFOS, International Fish Oil Standard. Então, o ômega 3 que tem o selo é garantido. Entendeu? Fica aí para Fica você ativo. saber o que você está colocando para dentro, né? É, Porque senão a gente compra só porque tem o nome, vou no mais barato, e depois fica exatamente. bem caro para Outra você. coisa super importante é magnésio. Magnésio é um suplemento que ajuda muito o cérebro a funcionar. E o solo brasileiro é um solo pobre em magnésio. Então, a gente alimenta bem, come folha verde, que geralmente tem magnésio e tal, mas nunca tem a quantidade suficiente, porque o nosso solo é pobre em magnésio. Não Isso aí, temos gente, cupons por eu não aqui, estou né? prescrevendo para ninguém, não. Estou falando assim, o geral, porque cada pessoa tem dose, tem tipo, cada um é diferente, né? Individualizado, gente. Isso aqui é Sim, o básico, sim. né? Quando É, se olha, mas vai depender dos seus exames e de tudo, porque ninguém pode fazer isso mesmo. Mas só para cada um só para olhar ilustrar, né? e E uma coisa que todo mundo usa para manter foco e que a gente tem que ficar atento, chama-se cafeína. É o tal do cafezinho, né? Café ajuda a manter o foco? O que você acha? porque a pessoa fica desperta, né? Aí, supostamente, mas aí o pior é que fica um café atrás do outro.
O que E vai acontece? dar Você pode acidez. usar o café como uma maneira de manter o foco. Não, quando você usa o café, tipo assim, você toma várias xícaras por dia, uma garrafa inteira e tal, ele não vai te ajudar a manter o foco. Para você conseguir o efeito do café, para poder melhorar o seu foco, você tem que diminuir a dose, tomar menos. Fazer um detox de cafeína, se você conseguir ficar alguns dias sem tomar, quando você volta a tomar, ele te dá o efeito de melhorar o foco que você está querendo. Entendeu? O café não é para todos. Tem gente que, por exemplo, toma um café 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, e não consegue dormir, perde o sono. Essas pessoas não. Eu só posso tomar até 2 da tarde. Tá Se tá vendo? Então bem. você não Eu é tomo metabolista mais. do café. Então, o café não te faz bem. Sim. Então, as pessoas que tomam café, por exemplo, até 8 horas da noite, não tem problema nenhum, deita e dorme, aí o café já faz bem. Uma alternativa para isso é o matcha. Matcha é um derivado da mesma planta que tira o chá verde, só que no matcha tem um componente que ele dá foco de uma maneira muito legal. Tomar matcha é muito bom para a gente concentrar, mas ele não tem o efeito adrenérgico do café, porque ele tem um componente que dá uma amansada, uma diminuída naquele efeito. Então, para você, o matcha é uma alternativa interessante. Não é Porque só tomar café saboroso, 2 vezes. De manhã e no máximo até 2 horas, porque senão eu fico ligada. E é interessante que já passou muito tempo. Outra coisa, que as pessoas estão tomando muito assim, virou uma prática, o energético. Assim. Tem muitos tipos de energético, né? E tem vários, assim, que tem uma formulação muito ruim, né? Então, as pessoas querem, tipo assim, uma performance forçada, né? Então, eu trabalhei o dia inteiro, tô morto de cansada, eu pego o energético, coloco dentro do uísque, tomo e vou pra festa. A hora que capota de uma vez só. Né? Então, assim, a gente tem que ter um discernimento, não é? Para poder saber que o que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou fazendo para poder melhorar minha performance cerebral, aquilo ali vai me ajudar a ter saúde ou vai me destruir no futuro? Eu acho que fazendo essas coisas simples que nós falamos anteriormente, a gente consegue ter bom resultado sem prejudicar a saúde. Mas o Entendeu? que eu vejo é porque hoje nós queremos facilidade em tudo. Então, quando você diz para a pessoa que é para ela fazer, Ninguém né? quer Ela fazer não nada, né? Ninguém quer fazer nada. Ela quer ir ao médico, que o médico passe aquilo para ela e pronto. E não adianta, né? E quanto a essa coisa do aprendizado, eu lembro de um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que eles tomavam pílula e tipo que aprendiam a língua em 10 minutos e várias coisas assim. Só que com o tempo a pessoa envelhecia rapidamente, porque é um desgaste. Sim. A gente não está pronto para isso. É o caso do energético, né? Eu tô cansada, meu corpo quer descansar. Eu vou colocar algo nele para, tipo, turbinar, mas depois você vai precisar. Dobrado, talvez, daquele descanso, como você falou. Então, precisamos ter mais consciência, né? A respeito dessa máquina maravilhosa que a gente tem. Os elementos E estão o todos aí. interessante, Carla, que quanto mais o cérebro funciona, quanto mais você performa o cérebro, mais radical livre você produz. Então você tem que neutralizar esses radicais, porque realmente isso aí é uma verdade. A pessoa aprende uma língua em 10 minutos, mas ela envelhece muito rápido, porque exigiu demais de um cérebro que está produzindo muito radical livre, e aí a pessoa vai envelhecer. Então a gente tem que estar sempre neutralizando esses radicais, né? E isso é fácil com as coisas que tem na natureza. É fruta, legumes, chazinho, né? Chazinhos, tem muitas antocianinas, tem várias coisas que melhoram a inflamação, que neutraliza o radical livre. Então isso aí a gente tem fácil na mão, né? Outra coisa muito legal para o cérebro, que a gente usa muito para performar em academia, é a creatina. Creatina que as pessoas que fazem musculação gostam de tomar porque dá mais volume no músculo,
mas ela é excelente para o cérebro. Então, eu tomei creatina um tempo e parei, e aí hoje mesmo eu estava vendo isso, eu falei, eu tenho que voltar a tomar a creatina, porque a Sim, gente precisa ajudar, foi o que você acabou de falar, né? Com a idade, né, precisamos suplementar, sim. buscar também aquilo que vai ajudar o organismo, porque não é a mesma coisa. Eu vejo pessoas falando assim, nossa, mas eu não tinha isso antes. Claro que não tinha, A gente vai ver, né? A máquina estava novinha, isso é igual revisão no carro, né? Até um tempo você leva para revisão, não dá nada. Depois de um tempo começa a aparecer as coisas. problemas. Então, tem que cuidar e também auxiliar, né? Pôr o óleo certinho, É isso aí. fazer tudo no tempo, né? Uma coisa Muito interessante também, sabe, é que o cérebro, ele é bem sensível ao estímulo da novidade. Então, quando você começa a fazer uma coisa que você nunca fez antes, isso é mais para quem está envelhecendo, não é para uma criança, por exemplo, né? Mas para quem está envelhecendo. Quando você começa a fazer uma coisa que você nunca fez antes, você cria novas sinapses no cérebro, entendeu? Isso é aprender uma língua, aprender a fazer, sei lá, um bordado, uma pintura, ou então, por exemplo, tocar um instrumento, comer com sua mão não dominante, andar de costas, tudo isso é estímulo para o seu cérebro. Então, não é difícil a gente estimular. É fácil, mas você tem que, tipo assim, colocar suas prioridades, né? Começar assim com todas as prioridades. Dormir bem, alimentar bem, fazer exercício, aprender uma coisa nova, suplementar o que meu corpo está pedindo, suplementar o que é necessário, desligar um pouco das redes sociais, ter uma disciplina, por exemplo, com leitura. A leitura é uma coisa que ajuda, principalmente se for uma leitura que não é tão simples, que não é tão fácil. Então, você, por exemplo, determinar, todo dia eu vou ler 15 minutos. 15 minutos de leitura todos os dias. Isso aí ajuda. Sim, e as pessoas não querem fazer esforço mental, né? Exato. Estava falando isso outro dia, porque, não, é textão, não quero ler um textão. Gente, o cérebro precisa ser exercitado. Você não Precisa. pode pegar as coisas mastigadas. A pessoa não dá conta de fazer uma interpretação. Você conversa com a pessoa só consegue falar assim. Você pode ver nas postagens de Instagram e tudo. Lindo, linda, interessante, né? Top. As pessoas não sabem mais usar outras coisas. Então, esse chamado aqui que a gente está fazendo é para isso. Proteja sua mente, né? Proteja seu corpo. Reflita sobre o que você está fazendo, o que você está trazendo para você. E outra coisa, não é fácil também, Maria Alice. Não é muito fácil, porque a gente vive em comunidade, né? A gente convive. Não adianta eu ter essa consciência se na hora que a família vai comer, essa comida está impregnada de gordura, de açúcar, sabe? Se você vai levar um tema mais assim, o outro não quer ouvir, não quer prestar atenção, é uma coisa que acho que todo mundo tem que se ajudar nesse movimento aí, porque se você não encontra um local, né, um lugar para isso, aí as pessoas ou então começam a falar, tá, agora radicalizou, quer comer direito e tudo. Gente, é benefício, né? É. As pessoas deviam vir junto nesses movimentos. Porque chamar para fazer o que não presta, todo mundo quer. Chamar para descer, né? Agora, quando chama para subir, demanda um esforço. Sair desses maus hábitos. Eu já não tenho problema com isso. Eu realmente tenho uma linha de alimentação que eu sigo e por muito tempo as pessoas eu não te convido porque você não come isso, não come aquilo. Eu não preocupe comigo, eu vou para os lugares de barriga cheia. Eu como na minha casa e vou, eu não tenho problema nenhum de chegar num lugar e não ter o que eu comer. Porque eu optei por isso, entendeu? Então, eu sigo essa linha. É claro que, assim, quando todo mundo escapa, né, da linha. Eu vou te falar também que eu gosto de chocolate. Eu como chocolate. Mas eu tenho a disciplina de comer um quadradinho de chocolate amargo. Eu não como a barra de chocolate inteira. Entendeu? É tudo com parcimônia, né? Com equilíbrio. Acontece o mesmo comigo, por exemplo. Eu sou vegetariana e eu vou para o churrasco. E não Né? tem problema nenhum, né? Nenhum. E as
pessoas ficam, mas você não fica com vontade, com cheirinho? Eu falei, eu não tenho nenhuma, não existe para mim, porque foi a vida Uhum. toda. Né? Então, não é algo que mexe comigo, eu também já como. Ou vai ter outra coisa lá, não tem problema. Então, é a gente que às vezes dificulta nossos processos. Mas você sabe por que você precisa. Essa coisa da inflamação que é tão falada agora, principalmente por conta do intestino, como segundo cérebro, que a gente já até tratou numa live aqui, isso é Uhum. um assunto do momento. Se o corpo estiver inflamado, não adianta colocar nada para dentro dele que não vai adiantar. Sim, é Então, verdade. então, parte disso aí, não adianta. E quando estiver inflamado, não vai resolver. O que você vai dar para ele pode até. Mas aquilo vai voltar, porque está ali, não foi mexido, né? Sim, sim, sim. Eu acho que as pessoas têm que ter na cabeça, Carla, que tem coisas que a gente pode delegar para os outros. Outras dependem exclusivamente da gente. E essa parte de manter a saúde mental, manter uma mente funcionante, é uma coisa que depende da pessoa. Não dá para delegar isso aí, não, sabe? Então, se você quer envelhecer com a cabeça funcionante, você tem que mudar o quanto antes, porque às vezes você deixa para mudar tão tarde que não adianta, né? Eu acho interessante, assim, a gente falou muito das coisas de mudança de estilo de vida, de alimentação e tal. Agora, as pessoas das Blue Zones, você já ouviu falar das Blue Zones? Zonas azuis do mundo? Ah, As Blue sim, Zones são sim. as regiões do mundo onde as pessoas vivem mais tempo e que mantêm a cognição, né? Então, elas têm um grupo social que elas têm contato, elas têm, tipo assim, uma tribo, as pessoas falam a mesma língua naquela tribo, elas Uhum. têm uma alimentação mais, a gente chama de alimentação mediterrânea, que é um tipo de alimentação que é mais focada em peixe, azeite, essas coisas, sabe? E que a gente pensa Sim. que só fazendo alimentação, sono, nananana, que vai melhorar. Mas o social também é muito importante. É extremamente importante. E Com quem você convive, né? isso, e o Só interessante é a pessoa conviver. acrescentar uma coisinha aí, que é também, eu fiz um curso com aquela Ana Cláudia Arantes, a Ah, geriatra, sim. e ela Aham. conta isso, né, que foi uma pesquisa que foi realizada, que é determinante, né, com quem você escolhe se relacionar, o seu grupo social, com quem você está ali, né, essa rede de apoio, o convívio, então é muito importante. Tem acontecido muito a questão do isolamento, né? Dessa individualidade. As pessoas não querem mais pessoas, se sentem ameaçadas por pessoas. Então, isso Sim. também é saúde. Ter quem nos escute, quem compartilhe, quem seja o parceiro, quem te estimule, te motive. Tudo isso. Assim, o que eu falo é assim, por exemplo, às vezes a pessoa tem que ter uma personalidade, uma força de vontade, igual você falou, você é vegetariana, vai para um churrasco, chega lá, as pessoas, ó, Carla, come, ó, Carla, isso, não sei o quê, não sei o quê. Então você fala assim, não, eu não quero, entendeu? Mas assim, quando você tem um grupo que tem a mesma vibe que você, as posturas que você tem que tomar ficam mais fáceis, mais fáceis. Sim, sim. Outra coisa também dos centenários das Blue Zones é que eles têm um senso de espiritualidade. São pessoas que estão ligadas à espiritualidade. Então, são pessoas que mantêm a vitalidade, a cognição por mais tempo. Isso A também é importante. medicina integralista, ela olha o ser dessa forma, né, no todo, e inclui isso também, porque, Uhum. gente, não dá, é o que a gente acabou de falar, às vezes a gente põe foco demais no colesterol, no Sim, triglicerídeo, no... esquece de viver bem, sabe? De se relacionar, não ser uma pessoa insuportável que cria problema com tudo, né? de ser feliz, né? Sim, não se espiritualiza, sabe? Eu falo que é o tal da pessoa apodrece sem amadurecer, mas a Alice continua sempre verde, sabe? Apodrece sem amadurecer, isso mesmo. Aí assim, poxa,
a gente está aqui, nós somos seres espirituais vivendo experiência no corpo. Tem Exatamente, algo concordo. acima, né? Para além. E a pessoa não quer cuidar, mas eu não quero olhar para isso. Precisa olhar para isso, isso é urgente. A gente E tem que entender isso, o corpo como um templo, não é? É um templo que o como tem, espírito habita. A partir do momento que você começa a enxergar isso, fica tudo mais com fácil. certeza. E aí, assim, é a casa dessa energia que te move, se não quiser chamar de espírito, dessa energia. Então, e tudo, gente, as coisas, elas têm que ser coerentes, né? Então, Sim. se eu quero que o meu espírito seja mais leve, como que eu vou me encher de coisas que não me fazem bem? Como que eu não vou olhar para o que eu estou escolhendo? É um caminho maravilhoso, sabe? Então, tem um tanto de gente falar nos comentários aqui, eu não estou lendo para não quebrar a conversa, tá, gente? Mas só ali falou que estava adorando o tema. A Deja também falou, apodrecer sem amadurecer, essa frase é a minha. Gostei demais. Pode colocar, Também pode adorei. pegar. Porque assim, poxa, a gente não pode dar saltos. Nossa, tudo, a natureza que a gente falou tanto, ela tem as fases, né? As estações, ensina isso. Olha no inverno, né? Hoje está um frio aqui, eu estou toda agasalhada. É para você ficar mais introspectivo. Na primavera você floresce, no verão você vive com aquele sol todo. Tem movimento, gente. Nada pode ser uma coisa só. Muito triste, né? Essa coisa da pessoa ser a mesma coisa uma vida inteira, não sair do ponto, não mudar, não adaptar, não se deixar afetar pelo que vive, pelo que vê, né? E principalmente por esse convite que a gente está fazendo aqui hoje, de se olhar, de cuidar do seu corpo, da sua mente, do que você come, do que você vê, do que você escolhe para a sua vida. Eu estou lembrando de uma frase que o Rodolfo gosta muito de repetir, que é difícil a gente sair de um inferno conhecido para ir para um céu duvidoso. Então, as É, pessoas têm um medo danado de mudar. sim, sim. Porque exatamente por conta dessa familiaridade, né? Aqui eu já sei como é que é. Tá ruim, mas eu Mas eu conheço. conheço, né? E a gente não sai. E às vezes a gente está nessa gaiola com a porta aberta, né? É Mas o verdade. medo, né? Que é algo também que nos paralisa. Então, o medo só pode ser até um ponto, aquele ponto da nossa segurança e tudo mais no mais, sabe? Nós precisamos sim fazer um movimento, muda, gente. Nem que seja o lado da cama, sabe? Ver o que que dá, né? O caminho Pois que é, o está dando para cérebro precisa de trabalho. mudança, o cérebro precisa de novidade para poder permanecer jovem, né? Isso eu falei, que eu acho que a gente tem que ir fazendo até o trajeto. Você já reparou como a gente tem mania de ir para determinado local sempre no mesmo trajeto? Ah, eu vou no supermercado, então eu vou sempre nas mesmas ruas. Faz trajeto diferente, procura caminhos diferentes. Isso é estímulo também. Tudo isso a gente pode, são coisinhas do dia a dia para a gente fazer que ajudam, né? Eu falo uma coisa, a Carla falou que está muito útil essa live. E, gente, está terminando já, mas dá um tempinho para a gente falar. Que eu gosto muito de dizer também, sabe, que a gente precisa olhar para isso, né? Se encantar com a vida, com as possibilidades. Aí as pessoas dizem assim, mas eu não tenho idade para isso mais. Ou então você começa. Um exemplo é, por exemplo, a menopausa nas mulheres. Parece que é a terceira guerra mundial para algumas pessoas, porque elas ouvem tanto sobre isso e elas internalizam aquilo e já ficam esperando e querem que aconteça daquele jeito. Maria Alice falou que tem uma individualização nisso, gente, não é para todo mundo. E você não precisa pesar aquilo que você vai viver. A gente é muito de receber a parte ruim e desconfiar muito da parte boa das coisas. Então, optar por isso, assim, de olhar para as coisas com bons olhos, né? A gente diz também que tudo começa no pensamento. Escolha os seus pensamentos, escolha aquilo que vai ser bom para você. Não fica caindo em ciladas, em coisas, sabe? Antevendo ou preocupando. Tudo isso mina a nossa saúde, né? Sim, isso
aí é para a vida, né? Isso aí que você acabou de falar é para a vida. A gente tem que ser vigilante com relação aos nossos pensamentos, nossa maneira de encarar as mudanças que a vida, às vezes, diria que impõe, mas nem sei se é bem impõe. Mas, assim, a gente tem que entender que a vida são ciclos que se abrem e ciclos que se fecham. Isso é necessário. É igual você falou sobre as estações do ano. A vida também é assim. E não Então, ficar pode ser pegado, que né? hoje eu não consiga ter o nível de aprendizado que eu tinha 30 anos atrás. Mas ainda assim, eu consigo ter um aprendizado. Então, eu vou aproveitar aquilo que eu tenho dentro da possibilidade que eu estou vivendo. E isso é importante para todo mundo. A gente não pode sair da vida, sabe? Enquanto a gente está aqui ainda. A gente tem que aceitar esses convites, viver todos os papéis. Eu fico vendo também, estou falando das mulheres, porque eu sou mulher, né? Às vezes a mulher se torna avó e vai viver só o papel da avó, aí ela vai esquecer de si. Tudo isso a gente precisa trazer como detalhes para ter essa performance, para ter uma vida legal, né? Porque inclui muitas coisas, né? Uma pessoa perguntando, quando eu vou a Macaúbas, agora tá difícil, né? Macaúbas, na Bahia, tá longe, agora vocês que têm que vir aqui para a gente fazer alguma coisa diferente, né? Então, vou agradecer a Maria Alice nesse bate-papo aqui, gente, que a gente falou isso, olha, em busca do foco perdido. Ele não está longe, está pertinho de você. Basta que você direcione, né, para aquilo que você quer. Faça plano, né? Faça planos aí. O que eu quero para a minha vida? O que não está bom? Sendo bem sincero com você. E saiba que amanhã você pode começar, se não agora, né? Olha, hoje eu vou Verdade. dormir mais cedo, hoje eu vou ler um pouquinho antes de dormir, que dá um soninho bom quando a gente lê, né? Antes de dormir, assim, um Desliga pouquinho as redes, né? das redes, Toma sabe? um chazinho. Toma um chazinho, põe uma musiquinha relaxante, só pensa coisa boa. Amanhã você acorda, ó, com sua energia lá em cima, já faz uma saudação para o sol, porque eu acordo com música, eu acordo com música. Eu já acordo com a música que me anima, já vou para a cozinha, para o café dançando, se possível. E Isso sabe, aí. entende? Sabe por quê? Porque você é a maior beneficiada. Não fica esperando alguém Sim. trazer isso para você, não. Né? Ou esperando ir ao médico e tudo. Não é assim que acontece, né? O que E a gente aí, o que você tem tem que para dizer para pensar, sabe, Carla? É assim, porque muitas vezes quando a gente pensa na gente mesmo, fica assim, ah, será que isso é egoísmo? Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. A gente precisa aprender a ter amor próprio, gostar da gente, dar prioridade para a gente. A gente tem que pensar que cuidar de filho é ótimo, cuidar de neto é ótimo, mas chega um determinado ponto, a gente tem que pensar na gente e se dar ao luxo de ter esses cuidados. É, e Pra gente sabe a coisa mais bonita que a gente dá para quem convive com a gente? É cuidar da gente mesmo. Porque uma pessoa que exatamente. se cuida, ela não vai ficar perturbando os outros, Uhum. sabe? Né? Ela não perturba. Então, você se cuidando, você se dá o que você merece, você está em paz com você, você vai ser uma pessoa leve, Sim. tranquila, generosa, né? Então, a Deja está falando aqui, vamos gostar mais da gente, como diz a música, né? Tem uma música que fala isso. Então, é muito simples, gente, na verdade, se tivermos dispostos a nos alterar para o melhor. Sim. Então, quando você faz isso, se eu estou feliz, eu não vou me incomodar com você. Agora, gente infeliz é complicado Sim. e você dá esperando receber do outro. Tão complicada essa troca. Faça por você de forma gentil, carinhosa, entendendo que às vezes o outro faz diferente também, mas não fique esperando, não, É, né? Isso é saúde. é isso aí. Então, queremos Maria Alice no licença. O licença é uma viagem que a gente... É legal, né? Que a gente realiza uma vez por ano para mulheres. A gente fica 4 dias no local, fazendo yoga, reflexões, e vem outros profissionais, uma psicóloga,
uma terapeuta como eu, e é muito legal. É uma Vamos troca combinar, muito boa. né, Carla? Vamos combinar, pode deixar, viu? Tá ótimo. E aí, que pode se despedir das pessoas agora? Eu já vou agradecer, que foi muito bom. É sempre assim, né? A gente precisa dar conta de fazer, né? Cuidar da nossa vida, cuidar da gente, pensar nisso aí, nesse foco. Você é o seu foco, é a sua prioridade. Nada pode ser mais importante do que isso. E como a Maria Alice falou, isso não é egoísmo, tá, gente? Eu agradeço, foi um momento muito legal, gostei. Estou sempre disposta a estar aí, que eu gosto de estudar, mas eu gosto de compartilhar. Eu acho que quando a gente compartilha, a gente multiplica, entendeu? Então eu acho muito legal. E aí, de vez em quando a gente encontra, né, Carla, para bater esse papinho aí. E Nós esses somos duas pensamentos que a gente tem a testemunhas. respeito de além do corpo, né, dessa outra parte que eu gosto muito de falar também. Então, eu espero que as pessoas tenham aproveitado pelo menos um pouquinho e que consigam ter foco para poder cuidar de si mesmas, né, que eu acho super importante. Obrigada. Né? E é isso, que cada um leve isso. O importante não é assim, falou isso ou aquilo. O importante é o que você vai levar para a sua vida de agora Isso para aí. frente. A gente vai saber que a gente foi útil, né? Isso. Porque isso é o mais bacana de tudo. Então, para quem está entrando agora, gente, a gente conversou aqui sobre buscar o foco e é uma coisa muito ampla falar de foco, tem a ver com sua vida. Vou deixar gravado, se você gostou, pede alguém, indica para a pessoa assistir, tá? E se der, depois eu pego algumas dicas disso que Maria Alice falou e vou fazer pequenos vídeos e colocar para vocês também. Muito obrigada, boa noite, que tenhamos foco na nossa É isso aí. felicidade, na nossa saúde, que é o que importa, né? Isso aí. A Deja falou 100% de aproveitamento. Olha, então foi muito bom. Muito bom, hein? Muito. Perfeito. Tchau, gente. Boa Tchau, até noite. a próxima. Até a próxima.